dia, mais o Crescendo em Cristo, a graça e a paz. Aqui quem fala é Irisma Oliveira. Quero desejar um dia abençoado na presença do Senhor e também quero te convidar para a nossa reflexão de hoje. Vamos lá? Dando continuidade aos conselhos valiosos e preciosos do Salmo 37, hoje nós vamos estudar os versículos 8 ao versículo 11. Estamos aprendendo no Salmo 37 o que fazer e o que não fazer. E hoje tem comando, tem ordenança, o que nós devemos fazer e não fazer. Que eu e você conte com a graça de Deus, pois por meio de Cristo nós podemos todas as coisas. O versículo 8 diz: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, pois certamente isso acabará mal. Uma coisa bem interessante nesse versículo, a gente já estudou alguns que traz só ordenanças, outro traz um mandamento acompanhado com a promessa, e nesse versículo ele vem trazendo uma certa advertência, um conselho aqui dentro, para que eu e você observe, pois manter a ira e o furor no coração, na alma, nas emoções, vai trazer prejuízo, ou seja, isso acabará mal, ou seja, causará mal a ti mesmo. Há uma outra versão, que é a nova versão transformadora, a versão dela diz o seguinte, deixa a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo. Há uma outra versão que também acho muito interessante ressaltar ela aqui, que diz assim, detém a ira, abandona o furor, não te irrites de maneira alguma para fazer o mal. Então fica atento essa palavra aí, para fazer o mal, que a gente vai estar trazendo aqui um comentário muito interessante. A Bíblia King James, ela faz um comentário dizendo o seguinte: parece que a ira do salmista surgiu quando ele viu que os ímpios estavam prosperando e que Deus não os castigava. Esse sentimento, ele vem trazendo essa coisa na nossa vida. Somos tentados a isso. Né? A questionar, com certeza essa sugestão ela vem do inimigo das nossas almas, por que Deus não faz nada, né? Eu estou aqui servindo a Deus, tentando obedecer a Deus e aquela pessoa ali toda desmantelada, toda errada, fazendo algo e está prosperando. Então, isso, se eu alimento esse sentimento, a ira vai prosperar. Por que Deus Todo-Poderoso, uma palavra dele, ele fulminava, tirava esse ser da face da terra? Então, nós vamos observar nos versículos seguintes que essa orientação que Deus está trazendo para os seus servos através desse salmo, ele mostra depois, ele revela nos outros versículos que Deus tem uma sentença para o ímpio, para o perverso. Mas eu e você precisamos ficar atento a não se deter somente nas consequências dos homens perversos, mas o foco, eu acho que é o mais importante, é preservar a nossa paz e nossa alegria. Eu já falei aqui várias vezes que esses conselhos de Deus é para guardar o nosso coração na maldade, queridos. O conselho de Deus aqui para nós, seja o que fazer, seja o que não fazer, é para preservar a nossa serenidade. E olha o que diz o versículo 8: causarás mal a ti mesmo. Vai trazer prejuízo a você. Então, a primeira pessoa a ser prejudicada é eu e você, se eu guardo, se eu seguro a ira, o furor no meu coração. E eu posso sair da categoria de vítima para ter a mesma sentença do agressor, daquele que estão fazendo. Então, eu e você precisamos ficar muito atentos. Então, a ordenança aqui é deixar, ou seja, cessa, não fique com isso, evite, retira, desocupa a ira da tua vida. Abandona ela. Não queira ela na sua vida, não tenha esse momento de negociação de deixar ela na tua vida. E ele diz, deixe a ira, ou seja, é a raiva, é estar irado, estar descontente. Então ele está dizendo assim, olha, tira essa insatisfação daí. Deixe ela, não queira. E a palavra no original, esse estar descontente, irado, refere-se a Deus, sempre se referindo a Deus. Então, queridos, nós precisamos ficar atento a isso. E até um comentário de Barney justamente sobre isso. Que eu e você devemos ficar atento que a maioria das nossas iras em relação à perversidade, às vezes ela está direcionada a Deus. Porque inconscientemente eu digo, por que Deus tem todo o poder e por que Deus não retira essa pessoa daqui? Então, eu transfiro às vezes a minha indignação, a minha raiva que era da pessoa, ela é em Deus. Mas às vezes eu não entendo o que é contra Deus, então eu preciso ter muito cuidado nisso aqui. Por isso que ele está dizendo assim,
pode lhe trazer um grande prejuízo. E nós vamos ver que prejuízos são esses. A primeira é fazer com que eu me coloque, às vezes, até na posição de inimigo com Deus, contra Deus. Foi alguém que fez algo comigo, mas Deus não está fazendo nada, então eu vou me direcionar a mim, a ele. Claro que, como eu disse, não é consciente. Às vezes, para algumas pessoas já chegou um nível de consciência, elas estão iradas contra Deus, e isso, às vezes, elas expressam através das suas falas, das suas ações. Outros é inconsciente. Lá no fundo, se ela parar, ela vai ver que essa indignação, essa raiva, essa ira é contra Deus. E aí ele vem, abandona, solta, né? Deixa ir. É como se você estivesse segurando. Ele diz, abandona o furor. Ou seja, o enfurecer, a raiva, a ira, não queira. Sabe? É como se você estivesse andando na rua, segurando a mão do furor. Ele diz, solte, abandone. Deixa ela ir. Não ande com ela na sua vida. E aí, quando ele vem falando de não te impacientes, nós já estudamos isso no versículo 1. Inflamar-se, queimar, estar irado, estar com raiva. Não permita estar inflamado. E Barney faz um comentário dizendo o seguinte, é como se ele pare de ter raiva. Não permita que sua mente fique excitada com sentimentos de inveja, de irritação, de ira ou murmuração contra Deus. Porque Deus, amados, ele tem paciência. E o agir de Deus, a justiça de Deus é diferente da nossa. E se eu não me guardar em Deus nesse momento, eu vou alimentar a ira. Por isso que a ordenança te livra dela. Abandona no meio do caminho. Não queira na sua vida. É como se você entrasse lá no quartinho do seu coração, você tem um armário e lá dentro do armário tem algo. Ele diz, jogue fora. Pare, não queira isso na sua vida. Não permita que a sua mente fique cheia de inveja, de irritação, murmuração contra Deus. Porque Deus tem paciência. E às vezes Deus permite a prosperidade, o sucesso e o triunfo temporário dessas pessoas. E aí ele diz, fique calmo. Seja qual for a maldade que você está vivenciando, a direção suprema pertence a Deus e Ele vai fazer o melhor. O salmista, se eu não me engano, é o Salmo 73, havia uma indignação no coração dele, porque ele olhou para a prosperidade do ímpio. Ele disse, quase eu caio, porque eu olhei. Eu disse, ele disse, ainda bem que eu guardei a minha alma, não falei para os meus irmãos, porque eu falei internamente. Será que vale a pena servir a Deus? E olha aí o ímpio vivendo do jeito que ele quer. Ele disse, mas eu entrei na presença do Senhor, louvado seja Deus, e ali Deus trouxe resposta para ele. No dia da indignação, no dia da raiva, de estarmos descontentes em ver o ímpio, aquele que faz mal, prosperar, precisamos entrar na presença de Deus, porque Deus tem resposta para nós. Louvado seja Deus. Vamos imaginar aqui um cenário de uma mulher casada, tem seus filhos, está num casamento bem financeiramente, tudo, de repente seu marido chega e diz, eu não quero mais você, abandona e vai ver contra a mulher. Aquela mulher vai enfrentar agora algum desafio com filhos para criar, vai enfrentar problemas financeiros e o marido foi embora com a outra. E de repente o marido começa a postar fotos em hotéis luxuosos, muito bem feliz. Se essa mulher, queridos, ela não tiver na direção do Espírito de Deus, ela não crê no agir de Deus, que Deus tem um direcionamento na sua palavra para ela, que aquilo vai passar, assim como a prosperidade e o triunfo do perverso é temporária, as nossas adversidades também são. Tudo passa. Ela não vai ter um pingo de inveja dessa prosperidade desse homem. Alguém vai até chegar para ela e dizer, mulher, olha aí, fulano de tal está melhor do que você. Ela vai dizer, eu não tenho um pingo de inveja dessa felicidade, porque essa felicidade ela não tem respaldo na palavra. Então, nada que não venha respaldado na palavra eu não quero para a minha vida. Louvado seja Deus. É isso, querido. É isso que o salmista está dizendo. Se tu olhar a prosperidade do ímpio, do perverso, do homem maligno, olha se essa prosperidade, esse sucesso, esse triunfo tem como base a palavra de Deus. Tem não? Então eu não tenho inveja, eu não quero para a minha vida. Louvado seja Deus. Então deixe a mente estar totalmente calma e composta. Louvado seja Deus. E aí, queridos, o versículo, nessa versão, quando diz assim, não te irrites de maneira nenhuma, ou seja, não fique inflamado, não fique irado de maneira nenhuma para fazer o mal. Lembra a tradução lá diz, isso lhe causará danos. O primeiro dano é a minha vida. Algumas doenças que nós desenvolvemos no nosso corpo, ela é fruto de ira, de raiva, de rancor. A Bíblia diz,
Quando nós devemos ter cuidado com a ira, com a raiz de amargura, porque essa quando brota, ela contamina a muitos. E o primeiro a ser contaminado somos nós. Então, o primeiro para fazer o mal é a mim mesmo. Eu vou estar me prejudicando, eu não vou estar bem, eu estou irado, eu estou cheio de rancor, de ira. Isso vai trazer dores no meu corpo, na minha alma. Eu vou desenvolver algumas doenças físicas e emocionais. E depois pode me levar a uma posição de vítima também para alguém que está na mesma categoria de um perverso. Vamos lá, o que é que ele diz? Para fazer o mal, ou seja, não permita que sua mente fique tão agitada a ponto de se permitir comentários ásperos ou malignos, ou de modo a levá-lo a fazer o mal a qualquer homem, por mais perverso que seja. Olha aqui, preste bem atenção. Não permita que a sua mente, ou seja, se você der guarida, se você tiver um diálogo com a ira, com furor, você está permitindo a sua mente ficar agitada e ela vai lhe levar a fazer comentários ásperos. A gente vê isso nas nossas redes sociais. Nós contemplamos isso no nosso dia dentro de casa, às vezes dentro do casamento. O marido gritando com a esposa com o marido, os filhos com os pais. Às vezes são dentro da igreja, no trabalho. Não permite que sua mente fique tão agitada ao ponto de permitir que você expresse comentários ásperos ou malignos. Quantas pessoas, amada, eu vejo nesses últimos dias, principalmente nesse processo de política, quantas pessoas amaldiçoando, falando palavras ásperas, palavras sujas, palavras horríveis. A Bíblia diz que nós iremos prestar conta de tudo que a gente fala. Eu acho isso tão pesado, tão sério esse versículo. Senhor, me ajuda a ter cuidado no que eu falo. Quantas pessoas vêm com a palavra assim, que é para matar mesmo. Ele está dizendo, tenha cuidado. E aí ele continua no comentário dizendo assim, ó, veja sempre se você está certo. Seja quais forem os outros, o que eles estão fazendo. E não permita que a conduta deles, entre você estar certo e ele está errado, não permita que a conduta deles seja o meio de levar você a pecar de qualquer forma. Olhe primeiro para o seu caráter e conduta. Queridos, sempre você tem que pensar o seguinte, aquela pessoa vai prestar conta por tudo que ela está fazendo. E eu e você também vamos prestar conta. Então, independente do que ela fez ou não, o que é que eu estou fazendo? O que eu vou fazer tem que estar respaldado na palavra. Então, não permita que o perverso, o ímpio, a conduta dele te conduza a levar a pecar de qualquer forma, seja por palavra, pensamentos ou atitudes. E aí, queridos, o versículo continua dizendo agora por que você deve deixar a ira, por que você deve abandonar o furor. Aí ele diz, porque os malfeitores serão eliminados, exterminados. Essa é a palavra. Eles vão ser exterminados. Mas, o que ele diz? Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não vai aparecer. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Exterminado fala de julgamento divino. Os malfeitores passarão pelo julgamento divino. E nós vamos observar que ele fala da palavra espera e de mansidão. Espera é aguardar confiante e ansiosamente. Os mansos, ele vem falando de mansos, humildes, né? É aquela pessoa que não defende a si mesmo. Há um livro de Martin Lloyd Jones que ele fala dos mansos. E ele diz que uma das características dos mansos é que eles não defendem a si mesmos, pois quem vai fazer todo esse papel lindo e maravilhoso é o próprio Deus. Louvado seja Deus. E o que vai acontecer com os que esperam no Senhor e os mansos, ele diz, eles vão herdar a terra, tomar posse. Louvado seja Deus. E aí ele traz uma outra palavra, eles vão se deleitar. Glória a Deus. Os mansos vão herdar e se deleitar. E o que é se deleitar? É estar feliz, ter prazer, divertir-se. E eles vão estar felizes aonde, irmão? Na abundância. Que abundância é essa? É algo grande, numeroso. Eles vão se deleitar na abundância, eles vão estar felizes na grandeza da paz. E o que é paz? Essa palavra no original é shalom. E ela diz o seguinte, é estar completo. É saúde, é bem-estar, é segurança, saúde no corpo, prosperidade, sossego, tranquilidade,
contentamento e paz nas amizades. É shalom. Aleluias. Glória a Deus. Shalom para você. Ele está dizendo assim, ó, os que esperam no Senhor, os mansos, os que esperam os mansos vão herdar a terra e vão se deleitar, vão estar felizes na grandeza da saúde, do bem-estar, da segurança, da prosperidade, do sossego, da tranquilidade. Oh, glória a Deus. Queridos, eu e você estudamos aqui, olhamos aqui esse versículo, a gente vimos aqui o contraste entre os perversos, entre o ímpio e os que confiam e esperam no Senhor. Aqui a gente viu o fim do perverso e a gente aqui está vendo o fim, o dia a dia daqueles que confiam, dos que esperam, dos que se deleitam no Senhor, dos que confiam nele. O sábio confia, agrada-se do Senhor, entrega, descansa, espera e lhe obedece. Ele não quer isso no seu coração, ele não quer a ira, ele não quer a indignação, ele não quer a inveja, ele não quer o furor, ele não quer o rancor. Ele não quer estar queimado, porque ele está preparado, louvado seja Deus, em quietude, para se deleitar, estar feliz na saúde, no bem-estar e na segurança. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde de uma maneira preciosa, que possamos testificar esse amor cuidadoso na nossa vida, que possamos desfrutar, deleitar-se na abundância de shalom, deleitar, estar feliz. Louvado seja Deus. E uma coisa que eu aprendi com o Senhor às vezes, a paz que nós temos, essa paz, ela não é ausência de guerra, de luta. Às vezes está tendo luta, queridos. Do lado é guerra, de um lado e do outro, mas há shalom no meu coração. Há bem-estar, há segurança. O meu corpo está saudável. Eu não guardei a ira ou o rancor lá. Meu coração está saudável. Tem prosperidade na minha vida física, emocional, financeira, tem sim. E prosperidade às vezes não é você ter milhões no banco, não. Às vezes você ganha um salário mínimo, mas no final do mês você não está devendo a ninguém. Há uma bênção fluindo para a tua casa, glória a Deus, há sossego, há tranquilidade, há contentamento, paz e amizade. Deus te abençoe, queridos. Vamos orar agradecendo a Deus por esse dia. Muito obrigada, Pai. Obrigado por tua palavra, obrigado pelos teus conselhos, sabendo que todos eles é para o nosso bem. Obrigado pelo teu shalom, obrigado pela abundância de paz e de alegria. Obrigado pela a grandeza da tua paz na nossa vida. Que nós possamos contar com a tua graça e aplicar esses conselhos, tendo a certeza que podemos contar com a tua graça. Obrigada, Pai. Queridos, que o Senhor te abençoe, tenha um dia produtivo e abençoado. E que eu e você abandone, solte a ira. Deixe de lado, não queira. Deixe ela de lado, não se enfureça. Não perca a calma, pois isso vai trazer prejuízo. E você não quer. Você quer shalom para o seu dia. Deus te abençoe.